Porque assim, Heber, um profeta, diferente do que os evangélicos modernos pensam, não era uma pessoa que simplesmente acertava o futuro. E chegava para você e dizia assim, olha, isso vai acontecer com você. Olha, você tem um problema, o problema vai desaparecer. E muito menos aquela ideia que a gente vê hoje em dia, da pessoa subir lá na frente e ficar falando, olha, tem alguém aqui com dor de estômago, tem alguém aqui com dor na coluna, com problemas com filho adolescente, coisas óbvias. O profeta no Novo Testamento, ele não fazia isso. E no que diz respeito a dizer o futuro, o profeta do Novo Testamento raramente fazia isso. No livro de Atos, nós só temos 2 manifestações disso pelo profeta Ágabo, que já foi mencionado aqui. Qual era a função essencial do profeta no Novo Testamento? Quando um profeta falava no Novo Testamento, na igreja, o que é que ele dizia? E é aqui que eu quero mostrar por que esse dom não existe mais. A Bíblia diz o seguinte em Efésios 3, versículos 4 e 5. O telespectador pode ler aí na sua casa esse texto e preste atenção no que diz isso aqui. O texto diz assim, pelo que quando ledes a carta aos Efésios, Paulo falando aos Efésios, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? A palavra mistério na Bíblia não são coisas que não dá para entender, não é isso. A palavra mistério na Bíblia significa que existiam verdades ocultas na mente de Deus, ocultas de outras gerações, e que agora vieram à luz. Ou seja, mistério é uma verdade, é uma doutrina revelada, que não foi revelado no passado, às gerações anteriores, mas é revelado agora com o advento do cristianismo. Então ele diz o seguinte, o mistério de Cristo, esse conjunto doutrinário, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. As doutrinas cristãs, elas não foram dadas a conhecer aos filhos dos homens em outras gerações, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, a função principal do apóstolo neotestamentário era trazer à luz verdades ocultas de outras gerações, verdades cristãs, os mistérios do cristianismo, agora conhecidos e revelados e registrados no Novo Testamento, tanto que o apóstolo Paulo, na sequência, ele continua falando sobre esses mistérios e dá exemplo de um deles, que é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da promessa com Cristo. Esse é um mistério que estava oculto de outras gerações, mas agora os profetas e apóstolos trouxeram à luz, e os profetas, portanto, tinham esse dever de trazer à luz doutrinas desconhecidas, agora ocultas. Para quê? Para que os profetas, juntamente com os apóstolos, tinham esse dever de trazer à luz verdades ocultas de outras gerações. Muito simples. Na mesma carta aos Efésios, você pegar o capítulo 2, versículo 20, você vai ler o seguinte, 2:20, grife na sua Bíblia isso. Diz o seguinte, edificados, falando sobre a igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que significa isso? Significa que a igreja é construída na sua ética e doutrina sobre as bases lançadas pelos apóstolos e profetas. Ou seja, os apóstolos e profetas do Novo Testamento lançaram os alicerces doutrinários e éticos da igreja. Esses alicerces estão prontos, estão terminados, estão acabados, estão registrados nas páginas do Novo Testamento das Escrituras, e a igreja hoje constrói sobre esses fundamentos lançados pelos apóstolos e profetas do passado. Então, é errado pensar no profeta como alguém que fica adivinhando o que vai acontecer amanhã, ainda que ele acerte às vezes ou erre na maior parte das vezes. É errado fazer isso. A visão, o conceito de profeta é muito mais amplo. É alguém que traz doutrina nova para que a igreja seja edificada sobre ela. E as doutrinas que nós temos no Novo Testamento refletem a totalidade
das doutrinas, dos mistérios ocultos de outras gerações que foram dados agora, no primeiro século, pelos apóstolos e profetas para que a igreja seja edificada sobre isso. Quem sai desses fundamentos, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios: eu, como prudente construtor, lancei os fundamentos e agora outros edificam sobre ele, sobre esse fundamento. Então nós não podemos, e Paulo continua dizendo, nós não podemos lançar outro fundamento além do que já foi posto. Então dizer que existem profetas hoje é dizer que os alicerces ainda estão em construção, que os alicerces não foram terminados e que tem doutrina nova vindo por aí.